Nunca pensei que minha própria esposa seria a pessoa que me mataria. Lá estava eu, deitado de costas naquele quarto de hospital gelado, as máquinas apitando como um batimento cardíaco moribundo, tubo serpenteando pelos meus braços e descendo pela minha garganta, cada respiração como uma lâmina arrastando pelos meus pulmões. O cheiro estéril de desinfetante atacava meu nariz, e as luzes fluorescentes zumbiam no teto como vespas irritadas. Eu tinha colocado tudo no nosso casamento. Noites tardias no escritório, construindo a empresa do zero, ignorando todos os sinais de alerta porque a amava com uma devoção estúpida e cega. E então ela entrou, os saltos clicando afiados no azulejo, o mesmo perfume de jasmim que usava para mim, agora revirando meu estômago. Ela se inclinou sobre a cama, olhos frios como aço de inverno, e bem na frente do médico sussurrou: "Esse lixo inútil já viveu tempo suficiente." Seus dedos envolveram o tubo de respiração e puxaram. A dor explodiu em mim como fogo. O quarto girou para o preto, e enquanto eu ofegava meu último suspiro, ouvi sua risada suave. "Sem esse fardo, finalmente podemos ficar juntos. Diego, o bebê na minha barriga é seu. Tudo o que ele construiu é tudo nosso agora." Como a mulher que eu tanto amei, a que eu defendia contra o mundo, pôde me olhar nos olhos e escolher a traição assim? Como um homem que deu o coração inteiro, acaba engasgando com o próprio sangue enquanto ela sorri? Mas aqui está a parte que ainda me dá calafrios toda vez que penso nisso. Eu acordei. Não no céu, não em algum tipo de vida após a morte. Eu acordei anos antes, de volta no meu corpo antigo, sentado na minha mesa no escritório da empresa onde eu tinha derramado minha alma. A luz do sol entrava pelas persianas, quente na minha pele, o cheiro fraco de café da sala de descanso flutuando. Meu coração martelava contra as costelas como se quisesse explodir. Cada memória, o hospital, o tubo, a risada dela, o filho que não era meu, estava tudo lá, cristalino, queimando como ácido nas minhas veias. Reencarnação. Uma segunda chance. Eu segurei a borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos, a respiração rápida e rasa. Isso não era um sonho. Isso era real. E dessa vez, eu não ia ser o idiota que confiava fácil demais. Dessa vez, eu ia fazer eles se arrependerem de cada segundo que passaram me apunhalando pelas costas. Eu forcei um sorriso calmo no rosto quando a porta abriu. Entrou minha esposa, Juliana Vieira, ou Ju, como eu a chamava nos primeiros dias, parecendo tão bonita quanto da primeira vez que me apaixonei por ela. O cabelo dela estava preso naquele rabo de cavalo liso que eu adorava passar os dedos, e ela tinha aquele sorriso brilhante e inocente colado como se nada tivesse acontecido. Atrás dela vinha Diego Costa, meu suposto amigo de fora do país, vestido com um terno chamativo que gritava: "Eu sou melhor que todos vocês." Meu sangue ferveu, mas mantive a voz firme, quase quente. "Ju, você voltou cedo e trouxe um convidado?" Ela sorriu como se tivesse ganhado na loteria. "Lucas, o Diego acabou de voltar do exterior com todas essas ideias de ponta. Eu achei que ele podia fazer um tour pela empresa, dar uma perspectiva fresca. Você sabe, técnicas de gestão modernas e tal." Eu senti a bile subir na garganta, mas engoli. Na minha vida passada, esse exato momento tinha sido o começo do fim. Ele desfilando como se fosse dono do lugar, ela defendendo ele enquanto eu fazia o anfitrião gracioso. Não dessa vez. Eu me levantei, estendi a mão e apertei a dele como se fôssemos velhos amigos. "Bem-vindo de volta, Diego. Fique à vontade. Sinta-se em casa para olhar em volta. Põe os pés em cima das mesas se quiser. Somos todos família aqui, não é?" O sorriso dele foi imediato. Ele jogou os sapatos em cima da minha mesa de conferência como se fosse um apoio para pés. Juliana riu e me lançou um olhar. "Viu? Ele tem experiência do exterior. Nosso estilo nacional é tão rígido. Você deveria aprender com ele, Lucas. Não seja tão mesquinho." Meus punhos cerraram debaixo da mesa, as unhas cravando nas palmas até eu sentir a picada. Eu podia ver tudo se repetindo de novo.
o jeito que ele falaria mal das nossas operações, o jeito que ela torceria cada palavra para me fazer parecer pequeno. Mas em vez de explodir, eu me recostei na cadeira, o coração acelerado com um frio e calculado prazer. Sem problema nenhum. Se o Diego tem ideias, vamos ouvir. Na verdade, temos um novo projeto começando em breve, algo chamado Pino, abreviação de uma plataforma que estamos construindo. Por que você não dá uma olhada, dá sua opinião de especialista? Eu até peço para a equipe preparar uma apresentação completa. Os olhos de Diego brilharam de ganância. Juliana apertou o braço dele, o toque demorando 1 segundo a mais, e eu fingi não notar. Por dentro, porém, minha mente já estava 10 passos à frente. Pino seria a isca, o projeto falso, cheio de detalhes chamativos, mas inúteis. Eu alimentaria eles com o suficiente para fazer eles pensarem que estavam roubando ouro. Enquanto isso, meu plano real, o que queimava no meu peito como um fogo secreto, já estava se formando nas sombras. Vibra. Uma plataforma de vídeos curtos com um algoritmo de IA tão avançado que mudaria tudo. Eu tinha desenvolvido o núcleo em segredo durante noites tardias na minha vida passada, nunca compartilhando uma linha de código. Dessa vez, eu construiria sozinho, sob uma empresa de fachada, com pessoas em quem eu podia confiar. Marcos, meu braço direito leal, já estava no descagem rápida. O resto do dia se arrastou como um pesadelo em câmera lenta. Diego desfilou pelas reuniões, apontando dedos, exigindo prazos de 3 meses para planos que ele não entendia. Juliana pendurava em cada palavra dele, me lançando olhares que diziam: "Viu? Isso é o que um homem de verdade parece." Meu peito apertava com cada risada falsa que eu forçava, o peso da traição de 2 vidas pressionando como uma pedra. Mas eu sorria mais largo. Ideias ótimas, Diego. Vamos incorporar. Na verdade, vamos te dar 60% dos lucros do Pino adiantado. Você merece. Os olhos de Juliana se arregalaram de surpresa. Depois estreitaram com suspeita. Lucas, você está concordando? Assim do nada? Eu dei de ombros, mantendo a voz leve mesmo enquanto a raiva fervia por baixo. Por que não? Se ajuda a empresa, eu topo. Vocês 2 têm trabalhado tanto nisso? Eu até jogo um bônus de agradecimento quando lançar. Por dentro, eu já imaginava a armadilha se fechando. Os vazamentos de dados falsos, as evidências plantadas, o momento em que o sucesso roubado deles viraria a ruína deles. Meu coração batia com uma mistura de medo e excitação, o tipo que faz a pele formigar e o estômago revirar. Isso era só o começo. Eles achavam que eu era o mesmo marido fraco e confiável de antes. Eles não faziam ideia do homem sentado na frente deles que já tinha morrido uma vez e voltado mais afiado, mais frio e pronto para queimar o mundo deles. Naquela noite, depois que Juliana saiu para uma reunião tardia com o Diego, eu fiquei sozinho na nossa sala de estar vazia. O relógio etiquetaqueava alto no silêncio, as almofadas do sofá ainda quentes, de onde ela tinha sentado fingindo que tudo estava bem. Eu me servi um copo de uísque, o líquido queimando na garganta como fogo líquido, e encarei as luzes da cidade piscando lá fora pela janela. Meu reflexo no copo parecia o mesmo, mesma cara, mesmos olhos cansados, mas tudo dentro de mim tinha mudado. Sem mais amor cego, sem mais segundas chances para traidores. Eu peguei o telefone e mandei mensagem para Marcos. Comece a empresa de fachada hoje à noite. Só o projeto real. Pino é isca. Mantenha em silêncio. A resposta dele veio imediatamente. Tô nisso, chefe. Você tá bem? Eu digitei de volta uma palavra. Melhor do que nunca. Porque pela primeira vez desde que acordei nessa segunda vida, eu me senti vivo. O jogo tinha começado. E eu era o único segurando todas as cartas. Na manhã seguinte, a luz do sol parecia diferente. Mais afiada, como se estivesse cortando a névoa da minha vida antiga e iluminando cada mentira na sala. Eu já estava no balcão da cozinha quando Juliana finalmente entrou pela porta da frente, o cabelo um pouco bagunçado, o mesmo perfume de jasmim agora carregando o traço fraco do perfume de outra pessoa.
Meu estômago revirou, mas mantive o rosto suave, servindo uma xícara de café como o marido dedicado que eu era antes. A caneca de cerâmica estava quente nas minhas mãos, o vapor subindo como fumaça de uma pira funerária. Você voltou tarde, eu disse, voz calma, quase gentil. Tudo bem com o projeto? Ela parou na porta, os olhos passando por mim como se estivesse medindo se o velho Lucas ainda estava lá. Eu e o Diego estávamos só revisando os detalhes do pino. Ele tem uns insights incríveis do exterior, ajustes de interface, otimizações de algoritmo. Você deveria me agradecer por trazer ele. Ela pegou o café sem agradecer, os dedos roçando os meus por um segundo a mais, como se estivesse me testando. Por dentro, meu sangue rugia. Eu podia imaginar tão claramente agora. O jeito que ela tinha sussurrado para ele no carro, o jeito que a risada deles provavelmente ecoou em qualquer hotel em que eles entraram. Mas eu sorri mais largo, me encostando no balcão, o granito frio sob as palmas. Agradecer você? Juliana, eu é que devo ser grato. Você está certa, ele é um gênio. Na verdade, eu estava pensando, vamos aumentar a parte dele para 80% dos lucros do Pino. A empresa pode bancar o jogo longo se isso significa explodir rápido. Os olhos dela se arregalaram, aquele brilho de ganância passando pelo rosto como um raio. 80? Lucas, você está falando sério? Ela colocou a caneca na mesa um pouco forte demais, o barulho ecoando na cozinha quieta. Quer dizer, sim, claro, ele merece. Sem ele, esse projeto nem sairia do chão. Eu assenti, o coração batendo tão forte que eu tinha certeza que ela podia ouvir. Exatamente. E aí? Se vocês dois precisam se encontrar mais, vão em frente. Eu confio em você completamente. A mentira tinha gosto de cinza na língua, mas era boa, poderosa. Na minha vida passada, esse tipo de conversa terminava comigo implorando para ela voltar cedo, voz rachando de insegurança. Agora, eu era o que armava a armadilha, vendo ela caminhar direto para ela. Ela hesitou por um segundo, como se sentisse algo errado. Mas então riu aquele riso leve e arejado que eu amava e deu um beijo na minha bochecha. Você finalmente está entendendo, Lucas. Não se preocupe, eu vou garantir que o Diego saiba como você está sendo generoso. Assim que a porta clicou fechando atrás dela, eu deixei a máscara cair. Minhas mãos tremeram enquanto eu segurava a borda da pia, os nós dos dedos brancos, o aço frio mordendo minha pele. A bile subiu na garganta de novo, afiada e amarga. Quantas noites eu passei assim na primeira vida, encarando as mesmas paredes enquanto ela estava fora, trabalhando tarde? Eu forcei uma respiração profunda, o ar com gosto de delivery de ontem e arrependimento. Nunca mais. Eu peguei o telefone e liguei para Marcos. Marquinhos, status da empresa de fachada? A voz dele veio clara, leal como sempre. Trancada, chefe. Registrada sob um nome limpo. Vanguarda. A equipe já está construindo o esqueleto para a Vibra. A interface está limpa. Os visuais estouram. Temos o framework básico instalável na próxima semana se apertarmos. Bom, eu disse, voz baixa, as palavras com gosto de vitória. Acelere tudo. Quero o algoritmo central trancado e pronto para a demo em segredo. Pino continua a distração brilhante. Alimente eles com dados falsos, faça parecer ouro. Mas Vibra, isso é nosso. Sem vazamentos. Recrute só pessoas em quem podemos confiar. Sangue novo, contratos novos e mude a senha do seu computador para o seu aniversário. Segurança padrão. Estamos jogando nas sombras agora. Ele riu, mas eu podia ouvir o aço nela. Tá certo. Chefe, você tem certeza que está bem? Essa coisa toda com a Juliana e aquele palhaço do exterior está te consumindo, não está? Eu encarei a janela para o skyline da cidade. Carros rastejando como formigas lá embaixo. O buzina distante do trânsito filtrando pelo vidro. Me consumindo? Marquinhos, está me alimentando. Eu morri uma vez porque confiei demais. Dessa vez eles vão engasgar com a própria ganância. Só mantenho o projeto real hermético. Eu cuido da frente de casa. O resto da semana se confundiu em uma dança cuidadosamente orquestrada de enganação. Eu ia para o escritório todo dia,
balançando a cabeça enquanto Diego desfilava pelas reuniões como se fosse dono do lugar. Ele batia a mão na mesa, exigindo prazos para funções que nem existiam no Pino, e Juliana me lançava esses olhares triunfantes, como se tivesse finalmente trocado de nível. Meu peito apertava toda vez, visceral, como um punho apertando meu coração. Mas eu ria. Brilhante, Diego, realmente inovador. Vamos acelerar. Por dentro, eu contava os dias até o império falso deles desmoronar. Uma noite eu cheguei em casa cedo e encontrei Juliana no telefone na sala de estar. Voz baixa, o brilho azul da tela iluminando o rosto dela na luz fraca. A sala cheirava perfume dela e macarrão delivery, a TV murmurando algum drama sem sentido no fundo. Eu entrei quieto, os sapatos silenciosos no assoalho. Quem era? Eu perguntei, casual como sempre. Ela pulou, encerrando a chamada um pouco rápido demais. Só o Diego, finalizando alguns detalhes do projeto. Por quê? Você está me espionando agora? O tom dela era afiado, defensivo, olhos estreitando como se desafiando eu a pressionar. Eu dei de ombros, jogando as chaves no balcão com um tilintar metálico que cortou a tensão. Espionando? Juliana, eu só estou perguntando. Se ele está ajudando tanto, eu topo. Na verdade, diga para ele que estou pensando em dar ainda mais responsabilidade. Talvez a gente faça ele co-líder no Pino. Vocês dois parecem trabalhar tão bem juntos. Ela relaxou um pouco, mas eu peguei o lampejo de confusão nos olhos dela. Você não está bravo? Lucas, você tem agido estranho ultimamente. Um minuto você está dentro, no outro você está quebrando coisas no escritório. O que está acontecendo com você? Eu atravessei a sala, a puxei para um abraço que parecia segurar um fio vivo, curvas familiares, mas agora faziam minha pele arrepiar. O cheiro do cabelo dela, uma vez confortante, agora torcia algo profundo no meu estômago. Estranho? Talvez eu esteja só cansado de ser o cara que segura tudo. Eu tenho pensado muito sobre nós, sobre a empresa. Isso é crescimento, Juliana. Confie em mim. Minha voz era firme, mas por dentro eu estava gritando. Memórias do hospital piscando como raios. Os dedos dela no tubo, a risada dela enquanto eu morria. Eu me afastei e sorri. Vai encontrar ele se precisar. Eu cuido do jantar. Ela saiu de novo naquela noite, saltos clicando pelo corredor. E eu fiquei lá no apartamento vazio, o silêncio pressionando como um peso no peito. As luzes da cidade lá fora borravam pela janela enquanto lágrimas quentes de raiva, pinicavam nos meus olhos pela primeira vez desde que acordei. Não tristeza, raiva. Raiva pura e ardente misturada com uma determinação fria e cirúrgica. Eu afundei no sofá, o couro rangendo embaixo de mim, e abri o laptop no escuro. O brilho da tela iluminou meu rosto enquanto eu revisava os arquivos criptografados para a Vibra, o verdadeiro coração de tudo. O algoritmo já estava cantando, linhas de código que eu tinha aperfeiçoado em segredo através de 2 vidas. Isso não era só vingança, era renascimento. Marcos me mandou mensagem com uma atualização. Framework no ar. Usuários teste na nova empresa Amando. Equipe Pino ainda acha que é tudo sobre o projeto falso deles. Estamos 10 passos à frente. Eu digitei de volta, dedos voando. Mantenha assim. O clímax está chegando. Eles vão implorar por misericórdia em breve. Enquanto o relógio passava da meia-noite, o peso no peito aliviou um pouco. Eu não era mais o homem quebrado da cama de hospital. Eu era o arquiteto da ruína deles. E cada mentira que eu contava, cada sorriso que eu fingia, era outro tijolo na parede que eu estava construindo ao redor dos futuros deles. Juliana achava que tinha trocado para melhor. Diego achava que tinha acertado na loteria. Mas eles não faziam ideia do homem que estavam subestimando, que já tinha encarado a morte nos olhos e voltado lutando. Os dias que se seguiram se confundiram em uma névoa de sorrisos calculados e fúria escondida, cada um outro tijolo na parede que eu estava construindo para enterrar eles. Eu acordava antes do sol, o apartamento ainda pesado com o cheiro do perfume de Juliana da noite anterior, e eu encarava o lado vazio da cama onde ela costumava se enroscar em mim. Meu peito doía com aquela dor velha e familiar, a da cama de hospital, a que eu tinha jurado nunca sentir de novo. Mas agora era combustível, afiado e frio,
afiando meu foco como uma lâmina. Eu mandava mensagem para Marcos antes do café da manhã. Atualização sobre Vibra? As respostas dele eram sempre rápidas, sempre sólidas. Esqueleto no ar. Usuários teste viciados. Algoritmo cantando. Os dummies do Pino ainda alimentando eles com dados lixo. Eles acham que são gênios. No escritório, a farsa ficava mais grossa. Diego praticamente tinha se mudado. Pés em cima da minha mesa como se pagasse o aluguel, latindo ordens para minha equipe enquanto Juliana pairava ao lado dele, a mão roçando o braço dele um pouco demais. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando sombras duras nos rostos arrogantes deles, e o ar cheirava café velho e colônia barata. Eu ficava sentado nas reuniões, balançando como uma marionete, coração martelando tão forte que eu sentia na garganta. 80% está trancado para você, Diego, eu dizia, voz firme como aço. Você e Juliana derramaram a alma no Pino. Eu sou só o cara que escreve os cheques. Por dentro eu estava gritando, imaginando o momento em que o sucesso roubado deles explodiria na cara deles, o jeito que a risada dela viraria cinzas quando ela percebesse que eu estava 10 passos à frente desde o dia que acordei reencarnado. Juliana começou a me testar mais abertamente. Uma noite, ela chegou em casa, fedendo a sabonete de hotel e a loção pós-barba dele, lábios ainda ligeiramente inchados, e eu a cumprimentei na porta com um abraço quente como se nada estivesse errado. O tecido da blusa dela parecia quente demais sob meus dedos, carregando traços de uma vida que eu não queria mais parte. Dia longo? Eu perguntei, forçando calor na voz enquanto meu estômago revirava como se tivesse engolido vidro. Ela se afastou, olhos buscando nos meus a rachadura que ela esperava. Eu e o Diego estavam finalizando o pitch para aquele grande investidor, Henrique. Ele está interessado no Pino. Você não se importa se eu apresentar com ele, né? Seu estilo de gestão é tão tradicional. O tom dela pingava com aquela condescendência familiar, a mesma que uma vez me fazia encolher. Agora fazia meu sangue cantar com antecipação. Eu sorri, a expressão apertada no rosto. Me importar, Juliana? Eu estou orgulhoso de vocês dois. Tome a liderança. Na verdade, diga para o Henrique que é toda a visão de vocês. Eu até vou recuar completamente. Deixe vocês brilharem. A mentira saiu fácil, mas mais tarde, sozinho no meu escritório com as luzes da cidade sangrando pelas persianas, eu segurei a borda da mesa até os nós dos dedos racharem. Lágrimas de pura raiva queimavam nos cantos dos meus olhos. Não por ela, mas pelo homem que eu era, o que teria implorado para ela ficar. Eu sussurrei para a sala vazia, voz crua. Você quer os holofotes? Eu vou te dar o palco inteiro e ver ele queimar. Eu e Marcos nos encontramos em segredo naquela mesma semana, em um café simples na periferia onde o café tinha gosto de borracha queimada e as cabines cheiravam a cigarros velhos. A chuva batia na janela, borrando a rua lá fora em riscos de neon. A Vibra está pronta para uma demo na sombra, ele disse, deslizando um drive criptografado pela mesa. Os olhos dele eram firmes, leais, o tipo de amigo que tinha me apoiado através de 2 vidas agora. O algoritmo central está trancado. Métricas de engajamento de usuários estão fora da curva nos testes. Pino ainda é a distração brilhante. Eles têm alimentado o Henrique com os planos falsos a semana toda. Eu assenti, o peso no peito aliviando um pouco enquanto eu guardava o drive. Bom, marque a reunião real com o Henrique para amanhã. Faça Juliana e Diego acharem que é o grande break deles. Eu vou estar lá, nos bastidores. Deixe eles atacarem primeiro. Meu pulso batia com aquela mistura perigosa de medo e poder. O mesmo rush que eu tinha sentido bem antes do tubo ser arrancado da minha garganta na vida passada. Dessa vez, eu era o que segurava a lâmina. O dia da reunião chegou como uma nuvem de tempestade rolando. A sala de conferência cheirava a madeira polida e suor nervoso, a luz do sol cortando pelas persianas em barras douradas afiadas. Henrique Vargas sentava na cabeceira da mesa, um investidor de olhos afiados com reputação de cortar o bullshit. Juliana e Diego entraram desfilando como se fossem donos do lugar, ela naquele vestido vermelho justo que eu costumava elogiar,
ele com um tablet chamativo, cheio de slides roubados. Eu fiquei atrás, perto da porta, braços cruzados, coração batendo contra as costelas, enquanto eu via eles prepararem. Juliana limpou a garganta, voz doce como mel. Henrique, obrigado por vir. Essa é nossa visão para Pino. A expertise do exterior do Diego trouxe tudo junto. Temos o plano completo aqui, protótipo executável pronto para lançar. Ela lançou no pitch, palavras fluindo como se tivesse ensaiado na cama com ele, enquanto Diego balançava a cabeça, arrogante como sempre. Eu podia ver a ganância acendendo os olhos de Henrique enquanto eles detalhavam funções que eram só fumaça, código falso que eu mesmo tinha plantado. Então veio a faca. Juliana se virou, olhos frios enquanto apontava direto para mim. E tudo isso é possível porque o Lucas aqui foi gentil o suficiente para compartilhar recursos da empresa. Mas vamos ser honestos, o cérebro real por trás é o Diego. O Lucas é só o cara nacional que deu sorte. A sala ficou quieta. A sobrancelha de Henrique franziu. Meu sangue rugia nos ouvidos, mas mantive o rosto neutro, a memória velha do hospital piscando, os dedos dela no tubo, a risada dela enquanto eu morria. Eu avancei devagar, voz baixa e firme. Na verdade, Henrique, houve um mal-entendido. O plano que eles acabaram de mostrar para você é de um projeto chamado Vanguarda, o meu real. Vibra, plataforma de vídeos curtos com um algoritmo de IA que está anos-luz à frente. Pino nunca foi o prato principal, foi a isca. O rosto de Juliana perdeu a cor. O batom perfeito de repente parecendo borrão de palhaço. Diego gaguejou. Que porra é essa você... Eu o cortei, deslizando meu próprio tablet na mesa. O demo real carregou. Interface limpa, scroll viciante, números de engajamento que fizeram os olhos de Henrique se arregalarem. Aqui está a versão executável, sem dados falsos, usuários reais já testando em segredo. E o algoritmo? Meu. Desenvolvido sozinho, através de noites que vocês dois estavam ocupados demais, trabalhando tarde para anotar. Minha voz não vacilou, mas por dentro eu tremia com um triunfo cru e visceral, o tipo que faz a pele formigar e a respiração prender. Eu podia ver o exato momento em que a armadilha se fechou nos olhos deles. Henrique se inclinou para frente, intrigado. Lucas, isso é impressionante. Mas eles dizem que você roubou. Juliana explodiu, voz estridente. Ele está mentindo! Diego trouxe a ideia do exterior. Lucas só está com ciúmes, tentando nos sabotar. Ela avançou para o tablet, mas eu puxei de volta calmamente, o peso de 2 vidas firmando minha mão. Diego ficou pálido, suor brotando na testa. Isso é besteira, nós temos prova. Eu sorri, frio e afiado. Prova? Como os dados que vocês roubaram dos meus servidores? Ou os recibos de hotel que a equipe do Marcos registrou quietamente? Eu acenei para a porta. 2 dos meus seguranças entraram, expressões neutras. Senhores, escoltem o Sr. Diego lá para baixo. Garantam que ele chegue no carro dele em segurança. Enquanto eles pegavam os braços dele, ele começou a gritar, mas o som cortou quando a porta fechou atrás deles. Juliana girou para mim, olhos selvagens com pânico e fúria. Lucas, o que você fez? Você vai se arrepender disso. Eu me aproximei, voz caindo para um sussurro que só ela podia ouvir, o cheiro de jasmim dela agora me sufocando como veneno. Arrepender? Eu morri uma vez por sua causa, Juliana. Dessa vez, eu sou o que sai da cama de hospital. Meu coração era um tambor de guerra no peito, cada batida gritando vitória e luta ao mesmo tempo. O amor que eu perdi, a traição que me forjou de novo. Henrique limpou a garganta, quebrando o momento. Lucas, eu quero ouvir mais sobre essa vibra. O resto de vocês, vamos falar depois. Enquanto a sala esvaziava, Juliana ficou lá congelada, rosto torcido em descrença. Eu senti o primeiro rachadura real na armadura que eu usava desde que acordei. A picada quente de lágrimas que eu me recusei a deixar cair. Ainda não. A vingança estava só começando,
Mas Deus, doía ver a mulher que eu teria morrido por perceber que tinha perdido tudo. Naquela noite, sozinho de novo, eu sentei na varanda com um copo de uísque, a cidade espalhada embaixo como um campo de batalha brilhante. O vento carregava o zumbido distante do trânsito, fresco contra minha pele aquecida. Meu telefone vibrou. Marcos. O acidente do Diego no caminho para casa resolvido. Pernas quebradas, nada fatal. Ainda. Métricas da vibra já subindo. Eu digitei de volta, garganta apertada. Bom, próxima fase. Os papéis do divórcio. Ela vai sentir cada segundo disso. O peso no peito estava mais pesado do que nunca, mas pela primeira vez parecia algo que eu podia carregar. Eu tinha encarado a morte nos olhos e voltado. Agora, eles eram os que iam aprender o que dor real parecia. A porta bateu abrindo tão forte que o batente tremeu, e lá estava ela, Juliana, invadindo o apartamento como um furacão de saltos, o vestido vermelho amassado da volta frenética, o rímel já escorrendo pelas bochechas em rios pretos de raiva. O perfume de jasmim me acertou primeiro, misturado agora com o cheiro afiado de suor de medo e vinho caro que ela provavelmente tinha bebido no carro. Eu ainda estava na varanda, o copo de uísque solto na mão, as luzes da cidade borrando embaixo como estrelas distantes que eu não me importava mais em alcançar. Meu coração bateu contra as costelas, enquanto ela contornava a esquina. Olhos selvagens, com a mesma fúria que eu tinha visto no hospital daquela última vez. Só que agora eu era o que tinha o poder. Lucas Mendes, seu bastardo, ela gritou, voz rachando como gelo fino. O som ecoou nos tetos altos, cru e feio, nada como a risada doce que eu costumava perseguir. Que porra você fez? Você nos humilhou na frente do Henrique. Diego está no hospital. As pernas dele estilhaçadas. Eles disseram que foi um motorista bêbado, mas eu sei que foi você. Você armou tudo isso. Eu não me mexi. Coloquei o copo na grade com um tilintar suave, o ar fresco da noite roçando meu rosto como um aviso. Por dentro, meu estômago se torceu em nós, bile subindo quente e amarga, o mesmo gosto de quando aquele tubo foi arrancado da minha garganta. Memórias piscaram. Os dedos dela, a risada dela, o bebê que não era meu. Mas minha voz saiu firme, quase gentil, do jeito que eu falava com ela quando ela estava chateada por nada. Humilhado? Juliana, eu só mostrei a verdade. Pino nunca foi real. Vibra é. E o Diego? Ele entrou nesse acidente sozinho. A ganância faz isso com as pessoas. Ela avançou, agarrando o colarinho da minha camisa, as unhas cravando no tecido como se quisesse arrancar meu coração. De perto, o hálito dela era quente e azedo, olhos injetados e desesperados. Você acha que é tão esperto? Eu sei o que é isso. Você está planejando isso desde... Desde quando? Você mudou, Lucas. Você não é mais o marido sem espinha que eu casei. Me dê o algoritmo, o real, ou eu juro que vou te arrastar na lama. Metade da empresa, a casa, tudo. Eu vou contar pro mundo que você roubou do Diego. As palavras dela deveriam ter me quebrado. Na vida velha, teriam. Eu teria caído de joelhos, implorando para ela ficar, prometendo consertar tudo. Agora? Eu senti a raiva se enrolar apeitada no peito, quente e viva, mas eu a envolvi em gelo. Eu gentilmente soltei os dedos dela da minha camisa, o toque da pele dela uma vez elétrico, agora fazendo minha pele arrepiar como tocar um fantasma. Metade? Juliana, você já tomou mais que isso na vida passada, lembra? O hospital, o tubo, a criança que você disse que era dele. Eu deixei as palavras pairarem, vendo o rosto dela perder a cor, olhos se arregalando em choque. Ela deu um passo atrás como se eu tivesse batido nela. Como você sabe disso? A voz dela caiu para um sussurro, tremendo. O apartamento de repente pareceu menor, as paredes se fechando com o peso de 2 vidas. Eu podia sentir o cheiro da chuva começando lá fora, batendo no vidro como lágrimas que eu me recusava a derramar. Eu sorri, frio e afiado, mas por dentro meu coração se abria de novo. Luto pelo amor que eu perdi,
fúria pela traição que me matou. Não importa como. O que importa é que isso acaba hoje à noite. Assine os papéis do divórcio. Você ganha 3 milhões em dinheiro, as ações que você lidou nos projetos antigos e o que quiser de coisas pessoais da casa. Só isso, sem algoritmo, sem participação na empresa, sem mais noites trabalhando tarde com seu gênio do exterior. Saia limpa, ou eu garanto que todo investidor, todo repórter, todo amigo saiba exatamente quem você é. Ela riu então, um som quebrado e histérico que ecoou na sala vazia, mas as mãos dela tremiam enquanto ela pegava a pasta que eu deslizei pela mesa de café. Os papéis já estavam lá. Marcos tinha preparado dias atrás, a prova de bala. Você está blefando. Você ainda me ama. Você sempre amou. Sem mim você não é nada. Eu e Diego construímos isso. Construíram o quê? Eu interrompi, voz subindo pela primeira vez, bordas cruas aparecendo. Meus punhos cerraram nos lados, unhas mordendo palmas até eu sentir o calor do sangue. A sala girou um pouco, sobrecarga sensorial. A chuva agora martelando as janelas, o trovão distante espelhando a tempestade no meu peito. Vocês construíram mentiras. Eu construí tudo o resto. E eu morri por isso uma vez. Nunca mais. Lágrimas queimavam nos cantos dos meus olhos, mas eu pisquei forte para afastar. Isso não era mais tristeza, era liberação. O peso que eu carregava desde que acordei nessa segunda chance estava levantando, 1 centímetro doloroso de cada vez. Ela encarou os papéis pelo que pareceu uma eternidade, o relógio na parede tic-taqueando mais alto que meu batimento. Finalmente, com um soluço que rasgou algo profundo dentro de mim, ela pegou uma caneta e rabiscou o nome, a tinta borrando das lágrimas dela. Eu te odeio, Lucas Mendes. Você vai se arrepender disso. Eu vou garantir. Eu observei ela fazer a mala em silêncio, o zíper raspando como um corte final. Quando a porta bateu atrás dela, o apartamento ficou morto quieto exceto pela chuva. Eu afundei no sofá, cabeça nas mãos, o couro frio e familiar contra minhas costas. Meu corpo tremeu, não de medo, mas do fluxo cru e visceral de tudo. Alívio, luto, triunfo. Eu tinha acabado de terminar o casamento que tinha me matado, e ainda doía pra caralho, mas não tinha volta. A mensagem de Marcos vibrou. Papéis arquivados. Métricas da Vibra subiram 300% da noite para o dia. Henrique quer uma reunião de parceria completa amanhã. Você tá bem, chefe? Eu digitei de volta, garganta apertada. Nunca melhor. Solte o teaser de open source parcial no algoritmo central. Deixe os grandes jogadores sentirem o cheiro de sangue na água. E prepare a equipe. Vamos lançar a Vibra publicamente em 2 semanas. Os próximos dias viraram um redemoinho de caos controlado. Eu me joguei no trabalho como um homem renascido, porque eu era. O escritório zumbia com nova energia. As luzes fluorescentes não pareciam mais duras, mas brilhantes, com possibilidade. Eu e Marcos trancamos a vanguarda, fundindo na Luminatech sem problemas. O drop do algoritmo, parcial, estratégico, enviou ondas pela indústria. Grandes nomes começaram a ligar. Magazine Luiza, Americanas, até os gigantes apoiados pelo Estado. Eu sentava em reuniões onde CEO, que uma vez me ignoravam, agora se inclinavam para a frente, olhos famintos, o ar grosso com cheiro de ternos caros e desespero. Uma noite, quando o sol baixava e pintava a sala de conferência de ouro, a secretária Sofia entrou no meu escritório com uma pilha de relatórios. Ela era afiada, equilibrada, aquela confiança quieta nos olhos dela, deixando a sala um pouco mais quente. Lucas, os números são insanos. 50 milhões de usuários em menos de um mês. E o teaser do algoritmo tem eles todos circulando. A voz dela era suave, mas firme. Um contraste com a tempestade que Juliana tinha deixado para trás. Eu olhei para cima da tela, o coração fazendo algo desconhecido. Não dor, mas uma faísca cautelosa. Sofia, você tem carregado metade dessa carga. Obrigado, de verdade.
Por dentro me perguntava se isso era perigoso, deixar alguém se aproximar de novo. Mas o sorriso dela, genuíno e quente, rachava o gelo que eu tinha construído. Jantar amanhã? Só para revisar os detalhes do lançamento, sem pressão. Ela assentiu, bochechas ligeiramente rosadas. Eu adoraria. Enquanto ela saía, eu me recostei na cadeira, as luzes da cidade piscando lá fora como uma promessa. Vibra estava explodindo, vídeos curtos viralizando, engajamento pelos ares, a IA puxando usuários como um imã. Eu me sentia vivo, poderoso, mas a dor no peito persistia. O rosto de Juliana daquela noite assombrava os momentos quietos, os soluços dela misturando com a memória da traição dela. Eu tinha ganhado a primeira batalha. A guerra estava só esquentando. E pela primeira vez desde que acordei nesse corpo, eu me permiti acreditar que podia construir algo real de novo, sem o veneno do passado. O lançamento da Vibra bateu como um trovão que ninguém viu vindo. Eu lembro o exato momento em que os números começaram a entrar. Sentado no brilho fraco do meu escritório às 2 da manhã, a única luz vindo de 3 monitores e a névoa leve da cidade sangrando pelas persianas. Meus olhos ardiam de tanto encarar os painéis, mas eu não conseguia desviar o olhar. 50 milhões de usuários na primeira semana. Depois, 100 milhões da noite para o dia. Os feeds de vídeos curtos inundavam com danças, pegadinhas, dicas de vida, pessoas reais se conectando de jeitos que as plataformas antigas nunca tocaram. Meu algoritmo, o que eu tinha sangrado em segredo através de 2 vidas, puxava elas como gravidade. Eu sentia meu pulso martelando nas têmporas, uma mistura de descrença e triunfo, cru e elétrico, que fazia minhas mãos tremerem enquanto eu segurava o mouse. O escritório cheirava a comida delivery fria e café fresco que Marcos tinha feito horas antes. E lá fora, o uivo distante de uma ambulância me lembrava o quão perto eu tinha chegado de nunca ver isso. Marcos irrompeu porta dentro, o rosto aberto num sorriso que podia iluminar o prédio inteiro. Chefe, acabamos de passar dos 200 milhões cadastrados. Usuários ao vivo disparando em 100 milhões simultâneos. Magazine Luiza está jogando bilhões em anúncios tentando acompanhar, mas estão afundando. Isso é isso, Lucas. Você conseguiu. Eu me recostei na cadeira, o couro rangendo embaixo de mim, e pela primeira vez desde que acordei reencarnado, eu soltei uma risada que começou fundo na barriga e rolou real. Parecia estranho, leve, quase livre, mas a dor no peito ainda estava lá, um latejar surdo me lembrando do custo. O rosto de Juliana piscou na minha mente. Os soluços dela da noite que assinou os papéis. O jeito que as mãos dela tinham tremido. Eu empurrei para baixo. Nós conseguimos, Marquinhos, mas não terminamos. Solte o drop parcial de open source amanhã. Deixe os gigantes sentirem o cheiro. Eu quero eles implorando. Naquela mesma noite, meu telefone acendeu com notificações que eu não podia ignorar. Juliana tinha ido ao vivo em alguma plataforma de terceira. Olhos inchados, voz pingando veneno enquanto ela contava a história para 10 milhões de espectadores. Ele roubou tudo de mim e do Diego, ela soluçou na câmera, a luz barata lançando sombras duras no rosto dela. Eu fui a que trouxe as ideias. Ele me usou, depois me jogou fora como lixo. E agora ele está vivendo bem com aquela secretária dele, Sofia, a destruidora de lares. Os comentários inundaram, alguns solidários, a maioria ficando feios rápido. Meu estômago se torceu, bile subindo afiada e quente. Eu podia sentir o fantasma do perfume de jasmim dela só de pensar. Sentir o peso fantasma das unhas dela no meu colarinho daquela última briga. Por um segundo, o velho eu, o que teria ligado implorando, surgiu, o coração rachando aberto. Mas eu esmaguei. Eu tinha morrido por aquele amor uma vez, nunca mais. Eu liguei para Marcos ao amanhecer. Coletiva de imprensa amanhã. Convide o Henrique, todo o grande veículo. Vamos acabar com isso publicamente. Minha voz era aço, mas por dentro eu era uma tempestade. Raiva e luto revirando como a chuva que começou a martelar as janelas enquanto eu falava. A sala de imprensa estava lotada no dia seguinte. Câmeras piscando como raios, o ar grosso com cheiro de madeira polida, suor nervoso e colônia cara.
Eu fiquei no pódio, num terno preto simples, o coração firme pela primeira vez em semanas. Henrique sentava na primeira fila, balançando a cabeça em apoio. Repórteres disparavam perguntas, mas eu esperei até a sala quietar. Alguns de vocês ouviram os rumores do live da minha ex-mulher. Deixem eu ser claro, eu nunca roubei nada. Vibra é minha, da primeira linha de código que eu escrevi sozinho, através de noites que ela estava fora trabalhando tarde com Diego. O algoritmo, eu construí. A visão, minha. E hoje estou abrindo parte do núcleo para o público, porque o progresso não deve ficar trancado atrás da ganância de um homem. A sala explodiu. Flashes me cegaram, perguntas voaram como balas. Então, a voz de Juliana cortou do fundo. Ela tinha invadido, rosto torcido em fúria, Diego mancando ao lado dela com muletas, pernas ainda engessadas. Ele está mentindo, ela gritou, voz crua. Ele usou recursos da empresa, minhas conexões, tudo. Diego trouxe a tecnologia do exterior. Lucas é só um ladrão que deu sorte. Diego se inclinou no microfone em seguida, voz rouca. Ele me sabotou, mandou-me jogarem da estrada, e agora ele desfila como herói enquanto minha vida está em ruínas. A sala explodiu em murmúrios, telefones gravando, flashes estourando como tiros. Eu fiquei perfeitamente imóvel, a cadeira de couro fria sob as palmas, cada músculo travado. Por dentro, a memória velha do hospital rugia de volta. O apito das máquinas, o puxão do tubo, a risada dela enquanto o preto me tomava. Minha respiração prendeu, bile subindo afiada e quente, mas mantive o rosto calmo, do jeito que eu tinha praticado no espelho toda manhã desde que acordei reencarnado. Então Sofia se levantou. Meu mundo inclinou. Ela foi para o pódio ao lado de Henrique, a mão roçando o ombro dele de um jeito que não era profissional, e meu estômago caiu como se eu tivesse levado um soco. Desculpa, Lucas, ela disse, voz tremendo, mas olhos duros. Eu tentei te avisar. Eu te amo, mas não podia deixar você continuar roubando do homem que realmente criou isso. Eu e Henrique estamos juntos. Eu só me aproximei para proteger o que era dele. As palavras caíram como golpes. A sala congelou. Eu senti o calor subir no rosto, a ardência atrás dos olhos, não de lágrimas, mas da traição crua e visceral, rasgando feridas que eu achava curadas. O cheiro cítrico dela de repente virou azedo no meu nariz. Jantares, noites tardias, o jeito que a mão dela cabia na minha, tinha sido tudo uma armação. Meu peito queimava, o peso esmagando, e por um segundo eu estava de volta naquela cama, morrendo de novo. Henrique sorriu triunfante. Lucas, você tem uma escolha. Dissolva a Luminatec, entregue a Vibra e confesse. A polícia está pronta. Sua mulher e eu temos a prova. O silêncio se esticou, pesado o suficiente para engasgar. Eu me levantei devagar, o microfone frio na minha mão, coração martelando, mas voz firme como aço. Prova? Eu ecoei, deixando a palavra pairar. Você quer dizer os arquivos falsos que eu alimentei vocês? Os trechos do algoritmo que eu deixei Sofia roubar porque eu sabia exatamente para quem ela trabalhava? Murmúrios viraram choque. Eu continuei, cada palavra uma lâmina. Eu morri uma vez porque confiei nas pessoas erradas. Dessa vez eu aprendi. Vibra sempre foi minha, e vocês três acabaram de entrar na armadilha que eu construí no dia que acordei e decidi nunca mais ser fraco. Juliana avançou gritando, mas a segurança segurou ela. As muletas de Diego tilintaram. O rosto de Sofia desmoronou em descrença. A sala era um caos. Repórteres gritando, câmeras zoomando no meu rosto. Meu pulso trovejava, suor picando no colarinho, o ar de repente grosso demais, alto demais. Eu sentia a raiva velha e o luto colidirem, lágrimas quentes ameaçando, mas seguradas por pura força de vontade. Esse era o momento que eu tinha esperado através de 2 vidas, o em que o mundo deles rachava do jeito que o meu tinha na cama de hospital. Então as portas do fundo se abriram com um baque pesado que cortou tudo. 2 homens entraram, flanqueados por assessores, e o salão inteiro ficou mortalmente quieto. Eu reconheci eles na hora.
o Dr. Luiz Pereira, diretor do Instituto de Computação da Universidade Federal, e o chefe Jorge Silva, do Escritório Nacional de Internet. A voz do Dr. Luiz Pereira trovejou, profunda e autoritária, enquanto ele erguia um livro grosso encadernado em couro. Chega dessa circo, eu sou Luiz Pereira, e esse jovem não é ladrão nenhum. Esse livro-texto, 5 volumes sobre sistemas de Deep Learning e IA avançados, foi compilado sob minha supervisão direta, com Lucas Mendes como autor principal. O Estado já aprovou para o currículo nacional no ano que vem. Cada linha, cada princípio de algoritmo, carrega o nome dele e o nosso. Jorge Silva deu um passo à frente, olhos afiados atrás dos óculos. Nós monitoramos a Vibra desde o início. Os elementos de open source que Lucas liberou, eles se alinham perfeitamente com as iniciativas nacionais de segurança da internet. Ele forneceu tecnologia central para projetos de defesa sem pedir um único real. Esse homem deu mais para esse país do que qualquer um de vocês poderia sonhar. Acusações como essas não são só falsas, beiram traição contra o progresso em si. A sala explodiu em flashes e gritos. O rosto de Juliana perdeu a cor, o grito dela morrendo na garganta. Diego desabou contra as muletas. Sofia cambaleou para trás, olhos arregalados de horror quando a realização bateu. A boca de Henrique abriu e fechou como um peixe puxado da água. Eu fiquei lá, o peso no peito finalmente rachando aberto, não desabando, mas liberando. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas agora, quentes e sem vergonha, porque naquele momento eu senti o círculo completo. A morte que eu sobrevivi, o amor que eu perdi, a traição que me forjou. O doutor. Luiz Pereira pegou meu olhar e deu um único aceno, do tipo que dizia: "Você fez bem, filho." A segurança se moveu, escoltando os 3 para fora sob uma tempestade de câmeras. Eu desci do palco, pernas firmes pela primeira vez no que parecia uma eternidade, os aplausos lavando sobre mim como chuva depois da seca. Lá fora no corredor, Marcos bateu no meu ombro forte, olhos brilhando. "Chefe, você acabou com eles. A polícia já está movendo as acusações de fraude. O império do Henrique acabou. Sofia e os outros. No mínimo, 4 anos. E acabamos de adquirir os ativos da Magazine Luiza por preço de incêndio." Eu assenti, garganta apertada, as luzes da cidade lá fora borrando pelo vidro. O Jasmim tinha ido embora. Os apitos do hospital estavam sumindo. Eu estava livre, verdadeiramente livre. E enquanto a adrenalina baixava, me deixando cru, exausto e vivo, eu sussurrei para o ar vazio: "Juliana, você finalmente sente isso agora, não sente? O que é quando a pessoa que você confiava arranca tudo embora?" Ainda estou tentando processar tudo isso. O que você faria se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se quiser ouvir mais da minha jornada, se inscreva no canal e ative as notificações.